Olá, eu sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos em nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica. Nesta aula, vamos apresentar ciclos de 3 a 6 membros. Inicialmente, vamos estudar para átomos de carbono, porém, os conceitos podem ser generalizados para heterociclos, contendo, por exemplo, oxigênio e nitrogênio. Vamos relacionar a estrutura com o ângulo interno formado no ciclo e com a estabilidade relativa de cada ciclo. Um ciclo é formado quando a cadeia carbônica se fecha sobre si mesma. Nesse caso, são gerados ciclos de carbonos. E aí podemos ter, de acordo com o número de carbonos participantes desse ciclo, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como ponto de partida, podemos considerar que estes ciclos tenham uma estrutura planar. Neste caso, as ligações químicas carbono-carbono seriam dispostas sobre este plano e o ângulo formado seria correspondente ao polígono formado pelo número de carbonos participantes do ciclo. Por exemplo, para um ciclo de 3, seria um triângulo equilátero, em que cada vértice do triângulo teria um carbono e um grupo CH2. O ângulo interno seria de 60 graus. Para um ciclo de 4, seriam 4 grupos CH2 com um ângulo de 90 graus. Para ciclos de 5, o ângulo seria correspondente a um pentágono regular, 108 graus. Para o ciclo de 6, 120 graus. Veremos que esta aproximação é boa para ciclos de 3, ciclos de 4, é regular para ciclos de 5 e para ciclos de 6, ela absolutamente falha na previsão da estrutura e vamos ver que outros dados comprovam que este ciclo de 6 não é um hexágono regular, é uma estrutura tridimensional. O primeiro dado que eu quero apresentar para vocês é o calor de combustão liberado para cada um desses ciclos. Então, de forma geral, o ciclo formado por NCH2, esse N, no caso, pode ser 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Se for 3, é o ciclo de 3, vamos chamar de ciclo propano, ciclo de 4, ciclo butano, ciclo de 5, ciclo pentano, ciclo de 6, ciclo hexano e assim por diante. Essa reação, ela libera CO2, dióxido de carbono, água e libera calor. Para ciclos de 3, essa reação vai formar 3 CO2 e 3 moléculas de água. Para ciclos de 4, 4 CO2, 4 moléculas de água e assim por diante. Para normalizar e poder comparar o calor de combustão, nós vamos dividir o calor de combustão pelo número de CH2 de cada uma dessas moléculas. Então vamos ver o calor liberado pela queima de cada CH2 participante, ou do ciclo de 3, de 4, 5, de 6 e assim por diante. A combustão por CH2 liberada na queima do ciclo propano é de 697 kJ por mol. Na combustão do ciclo butano, 681. Combustão do ciclo pentano, 658. Combustão do ciclo hexano, 653.
O dado que é realmente acessado é essa diferença de energia, é esse calor liberado. No fim, todas essas moléculas viram água e CO2. É como se fosse o térreo energético para todas essas reações. Eu tenho este dado, que é o zero de energia relativa, que é comum a todos estes ciclos, e tenho este dado aqui, que é a energia liberada para a combustão de cada um deles. É como se eu pedisse para cada uma dessas moléculas quanto você desceu para chegar aqui. Aí, essa aqui diz, eu desci 697 metros. Essa diz, eu desci 681 metros. Essa diz, eu desci 658 metros. Essa diz, eu desci 653. Como todos chegaram no zero, a conclusão é que este aqui estava no nível 697. Esta estava no nível 681, essa estava no nível 658, essa no nível 653. Então, podemos chegar à conclusão que esse aqui estava em um nível energético mais alto do que este, do que este e do que este, e assim por diante. Se eles estavam em um nível de energia mais alto e o produto é o mesmo, a conclusão é que as energias de ligações envolvidas no ciclo propano estabilizavam menos o ciclo propano do que as energias de ligação, por exemplo, do ciclo hexano. E essa diferença aqui, desses dois, é de 44 kJ por mol, o que não é desprezível, por CH2. Então, cada ligação carbono-carbono estabiliza menos no ciclo propano do que no ciclo hexano. Por isso se diz que o ciclo propano é menos estável que o ciclo butano, menos estável que o ciclo pentano, menos estável que o ciclo hexano, e dentre estes ciclos, o ciclo hexano é o mais estável de todos. Veja aqui nessa tabela o compilado dos valores de ΔH de combustão negativo por CH2 para os ciclos que vão de 3 a 12. Ela começa no valor mais alto para o ciclo propano, vai descendo, atinge um valor mínimo para o ciclo hexano e depois esse valor fica relativamente próximo, em torno de 658 kJ por mol por CH2 para os outros ciclos. Os ciclos de 6 são os mais estáveis, ciclos de 5 e 7 são um pouco menos estáveis e os ciclos de 3 e 4 são os menos estáveis de todos. Agora vamos tentar visualizar um pouco essas moléculas para fazer uma construção mental, a disposição dos átomos no espaço. Então, quando a gente desenha o ciclo propano, podemos desenhar dessa forma ou apenas colocando esse triângulozinho aqui para identificar de forma mais rápida a presença do ciclo propano. Então, dentro do contexto da química orgânica, quando se desenha esse triângulo, está se referindo aqui à molécula do ciclo propano. E podemos visualizar dessa forma aqui, esses dois CH2 aqui mais para frente e um CH2 mais para trás. Esses ângulos aqui formados são de 60 graus. Esses ângulos aqui de 60 graus, eles se afastam de forma considerável para o ângulo de um carbono tetraédrico de 109,5 graus. Então, é como se as ligações do carbono tetraédrico elas fossem comprimidas em cada átomo de carbono para
fechar o ciclo. Isso dá origem ao termo de tensão de Bayer, como se fosse aplicada uma tensão para conseguir fechar o ciclo. Foi Bayer, no fim do século XIX, que desenvolveu essa ideia da tensão que estivesse acumulada, e quando abrisse o ciclo, essa tensão seria liberada, liberando essa energia. Vamos ver que essa ideia da tensão de Bayer não é a melhor forma para explicar. Devemos considerar, sim, como ocorre a formação da ligação covalente nos diversos ciclos e a sobreposição dos orbitais atômicos. Por exemplo, para o ciclo de 3, se temos o orbital ligante aqui, e o orbital ligante aqui e aqui também, participando da formação dessas ligações covalentes, essa sobreposição ela ocorre fora do eixo interatômico, aqui, fora desse eixo aqui, certo? É como se fosse uma ligação banana, uma ligação curva saindo desse eixo internuclear. Então, essa ligação, que normalmente chamamos de uma ligação sigma, que ocorre no eixo internuclear, ela tem uma certa característica de uma ligação π, ocorrendo fora do eixo internuclear. Essas ligações carbono-carbono, elas estabilizam menos o ciclo propano do que ocorre numa ligação carbono-carbono em uma cadeia linear, ou mesmo a ligação carbono-carbono, nós vamos ver mais para adiante, no anel do ciclo hexano. E essa disposição dos orbitais fora do eixo internuclear, junto com a menor estabilidade do ciclo propano, é o que leva a certas reações que são características de ligações duplas, como a reação de hidrogenação, reação com hidrogênio, em que cada um dos hidrogênios adiciona a um dos carbonos da ligação carbono-carbono, levando a uma abertura do anel e formação do propano. E outra reação característica também de ligações duplas é a reação de bromação, em que o bromo, que é um líquido vermelho, ele se adiciona a cada um dos carbonos da ligação carbono-carbono do ciclo propano. Outros exemplos de anéis de 3 são o epóxido, em que um dos membros do anel de 3 é um átomo de oxigênio, e a aziridina, que é um nitrogênio. E os adesivos à base de epóxidos são bastante conhecidos e geram adesivos muito fortes, porque eles acabam abrindo o anel rapidamente, que é um anel instável, e levando a uma polimerização ao longo da cadeia. E esta polimerização leva à interação com um dos lados do material a ser colado com o outro lado e junta os dois, formando uma rede de ligações que leva ao efeito do adesivo. Agora vamos ver o anel de ciclobutano, em que os 4 grupos CH2 formam um ciclo. Esse ângulo é aproximadamente 90 graus, que ainda é distante dos 109,5 graus do carbono tetraédrico, mas menor do que o desvio do ciclo propano. Isso faz com que as ligações carbono-carbono aqui sejam mais estáveis do que as ligações no ciclo propano. Os 4 átomos de carbono do ciclo butano se encontram praticamente no plano, mas ela se torce um pouquinho para evitar que as ligações CH permaneçam uma na frente do outro, que já vimos no caso do etano eclipse, que é uma situação desfavorecida. Os grupos CH2, eles se encontram levemente desalinhados. Isso se dá porque um dos CH2 sobe um pouquinho, e aí nós temos essa estrutura que podemos, na prática, considerar como uma estrutura de um quadrilátero. E assim como o ciclo propano, o ciclo butano também reage com o hidrogênio, abrindo o anel e formando o butano, mas as condições para que essa reação
ocorra já são mais vigorosas, o que seria um efeito da maior estabilidade das ligações carbono-carbono em relação ao ciclopropano. A ação antibacteriana das penicilinas foi descoberta no início do século XX e elas apresentam esse anel de 4 com uma ligação NC-O, uma ligação amida, que no caso, quando a ligação amida faz parte de um ciclo, ela recebe o nome especial de lactama. Então essa aqui é uma lactama de 4 membros, uma butirolactama, e a ação da penicilina se dá justamente pela abertura desse anel na presença da bactéria. Quando a bactéria ela está crescendo, ela vai acumulando matéria, nutrientes, e aí quando ela chega ao estágio adulto, ela vai fechar uma cinta proteica para depois ela acabar se reproduzindo e gerando novas bactérias. Nesse processo de fazer a síntese proteica, ocorre a entrada da penicilina nessa estrutura, ela abre e bloqueia o fechamento dessa cinta proteica, levando à morte da bactéria e assim a diminuição desta infecção. Esse caso da penicilina, ele ilustra a importância da ciência na melhoria da qualidade de vida. Estamos entendendo aqui como funciona a estrutura do anel do ciclobutano, a sua maior reatividade, e entendemos a ação deste fármaco sobre a infecção, sobre a contenção da infecção. Agora vamos passar para o ciclopentano, que apresenta 5 grupos CH2, formando um anel de 5. Aqui temos uma visão de cima do ciclopentano, aqui uma visão do lado. Vejam, um dos grupos CH2 do ciclopentano, ele sobe levemente, ele já tem uma flexibilidade para permitir que ocorra uma pequena movimentação de um dos grupos CH2. Essa conformação é também chamada de conformação envelope. O ângulo de um polígono regular de 5 membros é de 108 graus. Podemos considerar esse ângulo como válido para o ciclopentano e já se aproxima bastante do ângulo de 109,5 graus. Aliás, podemos considerar que no ciclopentano não existe mais uma tensão anelar. O que leva a uma menor estabilidade do ciclopentano em relação ao ciclohexano é que no ciclopentano as ligações carbono-hidrogênio elas ficam na posição de eclipse. E vimos que cada ligação carbono-hidrogênio na forma de eclipse é uma quilocaloria menos estável do que na conformação estrela. Então esse é um requerimento espacial para a estrutura do ciclopentano. E quando um dos CH2 do ciclopentano sobe em relação ao plano dos outros, ele diminui esta forma eclipse neste grupo CH2 aqui. E a estabilidade do ciclopentano ela é comprovada pela diminuição da sua reatividade na abertura do anel. Inclusive, a reação de hidrogenação e a reação de bromação elas não ocorrem no ciclopentano. O que ocorre, eventualmente, é uma reação de substituição radicalar de bromo no ciclopentano, em que um dos hidrogênios sai e entra um bromo em determinadas condições. Mas a reação de abertura de anel, essa sim, essa não ocorre. Se você colocar ciclopentano e hidrogênio, você vai ter, ao fim da reação, ciclopentano e hidrogênio, ou seja, não ocorreu reação. 2 exemplos de biomoléculas que apresentam anéis de 5 membros são a ribofuranose, que é a forma cíclica da ribose, e o aminoácido prolina. Na ribofuranose, um dos integrantes é um oxigênio. E você observa aqui que tem aqui o grupo CH2OH, que se situa, digamos, do lado de cima da ribofuranose, e aqui 2 grupos OH que ficam do lado de baixo, e esse aqui fica do lado de cima. Em um anel que apresenta mais de 2 grupos ligados a esse anel em carbonos diferentes, existe a possibilidade de isomeria, ou seja, moléculas diferentes devido à posição
diferente dos átomos dentro das moléculas. Aqui, no caso, temos uma isomeria geométrica do tipo cis-trans. Observe, por exemplo, esses dois grupos OH, eles estão do mesmo lado, eles estão em uma posição cis. Se um dos grupos OH está de um lado diferente, vamos ter outro carboidrato que não é a ribofuranose. A ribofuranose, ela faz parte da estrutura do RNA. E aqui, de um dos lados, ela conecta o grupo fosforil, aqui também conecta outro grupo fosforil, e aqui conecta uma das bases do RNA. Adenina, citosina, uracilo e guanina. Aqui nós temos o aminoácido prolina, em que um dos componentes do anel é um grupo NH. O aminoácido prolina, ele faz parte da estrutura das proteínas, é um dos 20 aminoácidos proteinogênicos, e o colágeno é bastante rico em prolina. Vamos deixar o estudo do anel de 6, que é mais complexo, para a próxima aula. Se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Muito obrigado, até a próxima.